agora sim a gente vai falar sobre a cobertura da mídia, né? Na verdade, de uma forma mais em- eh, ampliada, né? Eh, a gente vê que tá rolando em Israel, né? Uma manifestação, né? Uma manifestação contra o governo de Israel. Eu acompanhei há um tempo atrás, quando teve uma manifestação, foi quando Israel declarou, portanto, aliás, o governo israelense declarou que Israel era o Estado judeu, né? Ou seja, aprovou uma lei, que antes não tinha essa lei. E teve uma manifestação, né, do próprio povo lá, vamos dizer assim, israelense, entre aspas. E agora, né, pelo que eu entendi, esse governo, mais a extrema-direita ainda, né, está, não sei se aprovou, está tentando aprovar uma lei que amplia os direitos, aliás, amplia os poderes do primeiro-ministro, no caso Netanyahu ainda, né? É engraçado que as pessoas reclamam de ditaduras, né? O Netanyahu está quantas décadas, sei lá, no poder aí em Israel, mas isso é esse parênteses, né? Então, por um outro lado, por um lado do povo palestino, a gente vê nas redes sociais palestinas, pessoal lá que a gente consegue ver, que as forças israelenses, né, entre aspas, e os colonos estão numa nova escalada, né, de violência. Né, agora nos territórios que são oficialmente, né, reconhecidos pela ONU como territórios de campo de refugiados. Né? Antes de pedir para você fazer uma correlação desses dois movimentos aí atuais, eu queria dizer que para a gente fazer essa live, eu li esse livro aqui, que é A História Oculta do Sionismo, né, que é do Ralph Schoenemann, pela editora Sanderman, né, e que é um jornalista que ele, na verdade, é um livro que traz uma coletânea, né, dos artigos desse jornalista. E quando você lê esse livro e vê o que está acontecendo hoje, né, no território palestino, no caso, atualmente agora, nesses locais chamados campos de refugiados, é idêntico. É impressionante. É idêntico, né? E eu queria até mostrar aqui, se você me permite, Soraya, o seu livro, né? Queria mostrar aqui o seu livro. Espera aí que eu vou compartilhar aqui a tela. Espera só um pouquinho, para não me enrolar. Ia compartilhar aqui. Cadê a tela? Era um pouquinho só, gente. Deixa eu separar aqui, senão ele não vai deixar eu mostrar. Que ele pede para mostrar a janela. Agora sim. Janela. Aí, agora sim. Tá aí o livro da Soraya, né? Eu vou ampliar um pouquinho aqui para que vocês possam ver. Ampliar um pouquinho aqui. Aí não ampliou a figura, acho que não. Bom, o nome do livro é Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. É aí pela editora Sanderman, né? Em 2017, né, aos 70 anos da limpeza étnica que a Soraya já citou aqui. Então, quem quer se aprofundar, adquira um livro da Soraya. Eu vou deixar na descrição o, o link para vocês adquirirem direto na editora Sanderman. Então, Soraya, eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso, né? Até para ajudar aos comentários aqui rapidinho. A Bácila. Não, eu tenho aqui a professora Ash, Ashran Sadiq Adi. Boa noite, professora. Ela traz, né, a máxima palestina, Palestina livre do rio ao mar. É isso aí. A Bássila trouxe mais elementos aqui, ó. Sofremos abuso psicológico ao querer entrar na Palestina. Vocês não têm noção quanto eu fui parado no aeroporto, o que eles ficavam me seguindo no aeroporto de Israel, né? Mas enfim, hoje eu entendo por quê, né? Mas nada pior do que o sofrimento do nosso povo dentro do seu próprio território.
Muito bom o seu livro, Soraya. Deve ser ótimo. O Zé Carlos, companheiro do PSTU, aí valeu, Zé Carlos, pela presença. Ele diz: parabéns pela grande live que nos dá uma oportunidade para entender essa região da Palestina que sofre com a invasão de Israel. Um absurdo de anos e anos. É isso aí. Um absurdo mesmo. Bom, como eu disse, né, quem lê o livro História Oculta do Sionismo, aqui do Ralph, vê que é praticamente o que está acontecendo agora, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? Existe uma correlação entre essa atual empreitada contra os palestinos dos campos de refugiados com esse movimento ali dentro do território ocupado de Israel, contra o governo de Israel, que quer aumentar os seus poderes. Pelo que eu entendi ali, eles querem aprovar uma lei que esteja acima do Supremo Tribunal Federal deles, né? Ou seja, vai acabar com a lógica dos três poderes e logicamente, o passo aí para uma ditadura democrática, entre aspas, é maior, né? É bem grande. Então, eu queria que você fizesse uma relação, se tem correlação ou não, queria que você comentasse um pouco como que isso é e como é tratado pela mídia. O seu microfone tá no mudo. Olá, desculpem. Eu estou feliz de encontrar minhas irmãs palestinas aqui da comunidade palestina. Um beijo em todas vocês, né, meninas. A Uhum. professora Jana acabou de defender o doutorado dela, também sobre analisando os livros evangélicos, a educação. Então, muito importante o trabalho dela. Quero conhecer também. Parabéns a Jan pelo doutorado agora conquistado, né? As nossas amigas aqui Parabéns, Ajan. palestinas que sabem muito bem como é esse sofrimento, né? E a gente sabe também que é parte da nossa resistência contar essa história e contar a memória, manter viva a Muito memória dos importante. nossos pais, e a gente faz isso todos os dias. Sim, tem uma correlação sempre, né? O massacre de Uhum. palestinos é sempre um meio de invisibilizar as crises internas dentro de Israel. Pode ver que sempre que antecede uma eleição, eles promovem algum novo massacre, ou em É Gaza, verdade, é sempre dá verdade. voto, infelizmente. Né? E agora é a mesma coisa. Israel, o sionismo está em declínio, vive uma crise interna brutal, que é importante dizer Lógico. que os palestinos estão excluídos disso, tá? Palestino não existe. Não pense você que nessas manifestações gigantescas que você está vendo, alguém levanta uma bandeira contra o apartheid. Não existe. É o tal do Uhum. sionismo liberal, sabe? Uhum. Que contra o sionismo extrema-direita, né? Que gosta de usar essa Sei. propaganda de democracia ameaçada. Que democracia é essa? Apartheid é É. democracia desde quando? Colonização, limpeza étnica é democracia? Que democracia é essa? Então, é manter os seus privilégios, sabe? E não permitir que continuem a mostrar a cara feia, né? Desse enclave militar do imperialismo que é o Estado de Israel. A reforma judicial, de fato, é um ataque, né? Mas não muda a realidade do povo palestino, porque se mudasse, existe uma Uhum. fachada de democracia, inclusive com advogados podendo entrar lá e tal, para alguma contra algum assentamento. Olha a expansão colonial. Se ela atuasse contra a colonização, na verdade, todas as instituições dentro de um enclave militar do imperialismo, de um projeto colonial, elas servem à colonização. E o Supremo da Justiça lá em Israel, também a Corte de Justiça, também. Agora, a crise interna mostra um declínio do sionismo. E nesse sentido, é importante. É importante que a gente denuncie e mostre que não existe democracia. Né? E que, se eles estão em crise, é importante porque é isso, está mostrando a cara feia deles para o mundo, né? Explícita.
porque o tal do sionismo de esquerda que eu estava falando, que aliás criou, foi o arquiteto da limpeza étnica do projeto colonial sionista, que era o tal do sionismo trabalhista, foi o responsável pela Nakba, pelas atrocidades da Nakba. Era identificado como o sionismo, entre muitas aspas, socialista, porque não tinha nada de socialismo, sionismo de esquerda, né? Então, veja a esquizofrenia, né? E é esse Eu pessoal. lembrei que a esquerda, desculpa te interromper, eu lembrei que a esquerda na época, como vai falar em época, né? No começo aí do século XXI, tal, falava muito das experiências dos kibbutz, né? Experiência socialista dos kibbutz, Verdade. Havia uma né? enganação em relação a isso. É, É, era uma propaganda, né? Aquelas aham, coletividade e tal, só que sempre na lógica de conquista da terra e do trabalho, expulsando os palestinos, é, aham, isolando e trabalho exclusivo para judeus, sempre foi um regime de colonização, de apartheid, né, eliminando uma população autóctone, uma população nativa, que eram os palestinos. Né? Então não há nada de socialismo nisso, né? E assim como não há nada de democracia. É o sionismo liberal se enfrentando com a cara feia do sionismo, que é esse sionismo de direita, extrema direita, né? O que é muito esquisito, né? Porque sionismo é racismo. Sionismo, se você colocar um sinal de igual, é igual a racismo, igual a apartheid, igual a colonização. E é como eu disse, é a mesma coisa que você falar apartheid de esquerda, então esse apartheid é palatável, porque ele fala menos e faz a mesma coisa ou tem o mesmo projeto, entende? Então é isso aí. sim. Esse é o tipo de sionismo mais difícil de se combater aqui no Brasil, viu? Porque tem gente até, assim, é importante dizer isso, que tem até pessoas que a gente vê de movimentos, e movimentos de opressões, que estão sendo enganadas, falando, mas eles têm um trabalho sério, uma relação séria, apesar de sionistas. Não, gente, não se enganem. Não se enganem pelo canto Uhum. da sereia. Sionismo é racismo. Sionismo é colonização. Sionismo é dizer Uhum. que não há apartheid na Palestina, né? E classificar de antissemita quem critica esse Estado racista e colonial de Israel, que é o que é, esse Estado racista e colonial. Nós vivemos a continuidade da Nakba há mais de 75 anos. Eles querem apresentar para nós um pensamento do colonizador, sabe? Vamos dar umas migalhas para esse povo, porque eles são não civilizados, sabe? Nós podemos falar o que é melhor para eles. É tipo isso. Então, e eles não querem o diálogo porque eles falam em boicote. O diálogo está comprometido, não é porque nós não queríamos conversar com os judeus. Lembra que eu falei para vocês, o meu pai, quando era criança, Uhum. brincava com os judeus, palestinos sem rótulos. Quem comprometeu tudo isso é o projeto de colonização, é a ocupação criminosa, é essa desumanização, é esse crime contra a humanidade. Então, Soraya, é, fala pra gente os canais que as pessoas podem acompanhar. Eu acompanho Juventude Sanaúd, eu acompanho Diário Palestina, se eu não me engano. E, enfim, eu tenho me atualizado muito por eles lá, né? Fala pra gente os canais que as pessoas, né, nas redes sociais podem acompanhar pode seguir para acompanhar o cotidiano na Palestina ocupado. olha, tem vários canais agora, felizmente, né? Felizmente mais pessoas estão falando sobre Palestina, acho importante. Tem a Juventude Sanaúd, que tem feito um trabalho bacana e tem produzido um conteúdo muito importante, direto. Tem um menino que faz um canal da FEPAL, que é um programa muito bom, inclusive, independentemente de qual a linha política, mas ele faz um programa muito bom. Tem o Diário da Uhum. Palestina, como você comentou, tem o pessoal do Monitor do Oriente, que faz uma cobertura muito legal também. Legal, Eu eu já vi também. É, então, tem vários canais, né, que eu acho que vale a pena acompanhar. E tem os livros da Legal. editora Sanderman, como você comentou, tem o livro A Revolta de 1936-39 na Palestina, do Ghassan Kanafani, tem o livro A Limpeza Étnica da Palestina em português, do Ilan Pape, tem o livro que eu publiquei, que eu fico bem feliz de ter escrito esse livro, porque
é um estudo sobre a catástrofe palestina, é um estudo sobre a aldeia que meu pai nasceu, e assim eu eternizo, além de o meu pai estar no meu coração e todos os ensinamentos que ele deixou para mim, o legado e a referência de generosidade e tudo mais, né, de ser humano que era o meu pai, eu eternizo a história dele neste livro, que é o Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, e nós temos que contar as nossas histórias, as nossas memórias. Uhum. Então, eu fico bem feliz de ver as nossas irmãs palestinas aqui participando, e contando Sim, vou um colocar pouquinho, mais também perguntas citando a delas, sua inclusive. história, e nós precisamos contar bastante a nossa história, porque as nossas vozes foram silenciadas historicamente, as vozes dos nossos pais foram silenciadas, muito silenciadas, e continuam a ser. A gente luta, batalha para conseguir estar em todos os lugares, e por isso eu agradeço cada convite que a gente recebe para qualquer live, porque nós não nos vemos numa grande mídia transnacional, corporativa, Uhum. isso nós não nos vemos. A gente sempre tem aquela ideia que você trouxe, né, dos dois lados que brigam, ninguém entende nada, é tudo fragmentado, a É, informação fragmentada, parece que são tudo brigando e não tem uma contextualização histórica, a gente precisa trazer essa contextualização histórica, porque eu tenho esse certeza que o povo não se nosso, une, esse povo está na Terra Santa e não se une, né? então, e não é nada disso, a gente precisa trazer esse contexto histórico para as pessoas, que eu tenho certeza que o nosso povo trabalhador, né, a trabalhadora, explorado, oprimido, vai se identificar e não vai compactuar com esse crime Uhum. contra a humanidade. Eu tenho Eu sou certeza disso, prova se disso. souber da Eu história. sou prova disso. Eu, inclusive, gente, trabalhei em uma entidade judaica, tá? Eu não tem que encobrir história, não. A história não pode ser encoberta, né? Eu sou assistente social, trabalhei numa entidade judaica aí durante 6 anos e conheço esse outro lado, tá? Mas eu não sabia identificar o que. E é exatamente isso que você falou, né? O sionismo é colocado como um motor ideológico, né? Um motor de manutenção da ideia de que, querendo eles e podendo, voltem, entre aspas, né? Que eles consideram, eu não lembro o nome da lei lá, como é que é a lei do retorno deles lá, aliar, né? Considerem aliar quando vocês quiserem, né? Então, eu só fui, eu acho que se eu tivesse tido a consciência antes, eu não ficaria 6 anos trabalhando lá, evidentemente, né? E eles percebendo isso não ia deixar eu continuar trabalhando lá, evidentemente. Então, o que você falou é muito importante. Sem, sem essa luta, resistência de vocês, eu e outras pessoas não teria oportunidade de compreender, né, qual é a realidade dessa história toda, né? Não teria oportunidade. Então é, a gente aqui, espera um pouquinho só. Entrando na próxima pergunta, eu queria colocar aqui uns comentários aqui do pessoal, né? O Zé Carlos colocou aqui: Israel é um estado estratégico dos Estados Unidos para controlar a ascensão dos países dessa região e esconder as suas bombas atômicas, ou seja, um país capitão do mato dos, acho que ele quis dizer Estados Unidos. Capitão do mato é uma boa expressão, né? Para isso. A Quem mais aqui? Eu vou guardar a pergunta da Raula. É, eu vou colocar aqui mais uma intervenção aqui da Bacila. É Bacila? É Bacila? Você sabe me dizer, Soraya, como é que pronuncia o nome dela? Acho que é Bacila, né? Eu acho que é Bácila, ou Ela se comunica Bacila, acho que é com a Bacila, Raula. Bacila. Bacila. Ela fala: Raula, a esperança é aguardar o imperialismo norte-americano cair e com eles Israel. Inshallah, logo. Eu espero que pela revolução da classe trabalhadora, né, Bacila, isso possa acontecer e nós todas e todos, juntos empenhados na revolução da classe trabalhadora. É,
Aqui ela disse, é Bácila, ela colocou aqui a pronúncia do nome dela. Então acho que a gente estava acertando, né? Com acento, né? A Raula colocou uma pergunta aqui que vai emendar com a nossa última questão. Antes disso, ela colocou aqui o seguinte: um dos melhores amigos do meu avô materno, palestino islâmico, antes de 48, era um médico palestino de fé judaica, residente à época em Jerusalém. Hoje, o sionismo israelense enterrou tudo isso. Olha isso. Impressionante, é impressionante mesmo.